Começa agora. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. A informação com credibilidade e compromisso social. Informe diocesano, justiça, política, saúde, economia, meio ambiente, religião, cidadania, cultura, educação. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Olá, eu me chamo Lawane Gonçalves. Eu sou Luana de Oliveira. E começa agora o Monte Roraima Notícias, segunda edição, o seu portal de informações da região. Roraima está em alerta laranja para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E o estado de fato está nesta situação. Forte chuva provoca alagamentos e causa transtornos em Boa Vista. Codesaima suspende atendimentos presencial por conta das fortes chuvas. Roraima entrega nova rede de radiocomunicação digital para as forças de segurança. Igreja Católica firma protocolo para fortalecer proteção de menores e pessoas vulneráveis. E mais, teremos entrevista hoje em estúdio para falar sobre os 33 anos do Sescom Roraima e a programação especial. Essas e outras informações você acompanha agora no Monte Roraima Notícias, segunda edição. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha neste momento de qualquer canto do estado de Roraima ou ainda de qualquer canto do Brasil. Seja muito bem-vindo, viu? Estamos começando mais um Monte Roraima Notícias, segunda edição. Nesta quarta-feira chuvosa, tempo completamente nublado, pelo menos aqui na capital Boa Vista. E você sabia que tem mais de onde você pode acompanhar o jornal? Pois é, tem as ondas do seu rádio, o rádio do seu carro, da sua casa, frequência 107,9 FM, ou ainda lá pelo nosso portal, já estamos ao vivo por ele, viu? monteroraimafm.com.br. Boa tarde para ela que me acompanha na bancada, Luana de Oliveira. Boa tarde, Lawane. Boa tarde para você, ouvinte. Seja bem-vindo à nossa programação e vamos começar agora o programa de hoje, quarta-feira, 22 de abril de 2026. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Meio Ambiente. E vamos então começar a edição de hoje falando deste assunto, o clima do estado de Roraima. O estado está em alerta laranja para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um aviso de perigo classificado na cor laranja para chuvas intensas. O alerta está em vigor desde as 8h35 desta manhã de quarta-feira, dia 22, e segue até amanhã, quinta-feira, dia 23, às 11h59 da noite. De acordo com o órgão, tanto o norte quanto o sul de Roraima estão entre as áreas sob risco. A previsão indica volumes expressivos de chuva, com acumulados que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a até 100 milímetros por dia. Além disso, os ventos devem ser intensos, com rajadas entre 60 e 100 quilômetros por hora. Esse cenário eleva o risco de transtornos, como interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos em diferentes pontos, que inclusive já é perceptível, e também a ocorrência de descargas elétricas. Diante disso, a orientação é de atenção redobrada. Em caso de rajadas de vento, não é seguro se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e de raios. Motoristas devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Sempre que possível, é recomendável desligar aparelhos elétricos e até o quadro geral de energia. Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo 199 ou os bombeiros pelo 193. A recomendação é seguir acompanhando as atualizações dos órgãos oficiais e manter-se em local seguro durante os períodos de maior instabilidade. Lawane Gonçalves para o Monte Roraima Notícias.
Agora é 12h05 e olha só, Roraima está de fato nessa situação. Inclusive, mais cedo saí aqui para captar algumas imagens e a situação é complicada mesmo. Porque a forte chuva provocou aí os alagamentos e causa transtornos aqui na capital. O volume elevado de água afetou bairros da capital e dificultou o tráfego tanto de veículos como de pedestres. Confira. A forte chuva que atingiu a cidade de Boa Vista na manhã desta quarta-feira provocou alagamentos em vários pontos da capital e dificultou o deslocamento de moradores e motoristas. Registros compartilhados nas redes sociais mostram ruas e avenidas cobertas pela água, deixando trechos praticamente intrafegáveis. Avenidas importantes da cidade registraram acúmulo significativo de água logo nas primeiras horas do dia, afetando o fluxo de veículos e causando transtornos para quem precisava se deslocar para o trabalho, escola ou outros compromissos. Dados meteorológicos indicam que o volume de chuva nas últimas horas foi elevado. Em Boa Vista foram registrados acumulados de até 89 milímetros, reflexo da atuação de sistemas atmosféricos típicos no período chuvoso na região norte. A tendência é de continuidade das chuvas nos próximos dias, já que o estado segue sob influência do chamado inverno amazônico, período caracterizado por pancadas frequentes e volumes elevados de precipitação. Luana de Oliveira para o Monte Roraima Notícias. E a gente reforça, viu, a atenção dos moradores, dos motoristas, principalmente. Diversas ruas de Roraima, da capital Boa Vista, estão de fato alagadas. Isso exige muita atenção dos motoristas. Eu, por exemplo, vindo aqui para a rádio, me deparei com 3 alagamentos. Vale destacar que deve haver uma redução de velocidade, deve ter uma atenção redobrada. Inclusive, verifique o seu veículo antes de sair de casa, viu, a questão dos pneus, se está tudo certinho, orientações que costumamente a Polícia Rodoviária Federal repassa aí para viagens. Vale também verificar hoje, ver a situação do seu carro nesse período chuvoso. A Companhia de Desenvolvimento de Roraima informou que o atendimento presencial na sede está suspenso nesta quarta-feira, dia 22 de abril. A medida foi adotada em razão das fortes chuvas registradas, que afetaram parte da estrutura do prédio, atualmente em processo de reforma, visando garantir a segurança de colaboradores e do público atendido. Durante o período, dúvidas, solicitações e demais informações poderão ser encaminhadas por meio da ouvidoria via WhatsApp. O número é 95991700704. Vou repetir aqui para você poder anotar. O número é 95991700704. Esse número é apenas para mensagens, viu? A Codesaima reforçou que permanece à disposição de toda a população roraimense. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Notícias internacionais. Agora 12 horas e 8 minutos, vamos trazer agora os principais destaques do mundo. Um deles é falando dos Estados Unidos e do Irã. Comunidade global reage à prorrogação do cessar-fogo. Paris, quarta-feira, 22 de abril de 2026. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou o cessar-fogo poucas horas antes de sua expiração até que o Irã apresente uma proposta e que as negociações cheguem a um desfecho de alguma forma. O embaixador iraniano na ONU garantiu que as negociações poderão ser retomadas assim que o bloqueio dos portos iranianos, que foi mantido por Washington, for suspenso. As reações da comunidade internacional e dos principais envolvidos no conflito sobre a prorrogação do cessar-fogo foram variadas. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, classificou a medida como um passo importante para uma desescalada e para a criação de espaço para a diplomacia entre os Estados Unidos e o Irã. Já os aliados do governo iraniano minimizaram o gesto, afirmando que a decisão não tem efeito prático sem mudanças concretas por parte dos Estados Unidos. Washington mantém um bloqueio naval e operações contra navios iranianos, inclusive apreensões no Oceano Índico, sendo este um dos principais pontos de atrito, já que o Irã considera essas ações uma violação prática do cessar-fogo e classificou como um ato de guerra. Poucas horas após o presidente dos Estados Unidos anunciar a prorrogação por tempo indeterminado, nesta quarta-feira, o Irã atacou a tiros pelo menos 3 navios porta-containers ao largo de Omã, um deles de bandeira liberiana, que teria autorização para atravessar o Estreito de Hormuz.
mas a imprensa iraniana afirma que a embarcação ignorou alertas das Forças Armadas do país. Segundo a Agência Britânica de Segurança Marítima, uma das embarcações foi abordada por uma lancha da Guarda Revolucionária Iraniana que abriu fogo sem aviso prévio. A tripulação está em segurança e não houve feridos. Entre hoje e quinta-feira, o Reino Unido vai receber militares de cerca de 30 países para discutir a criação de uma missão liderada pelo Reino Unido e pela França, com o objetivo de proteger a navegação no Estreito de Hormuz. Um estudo publicado no início de abril, divulgado nesta quarta pelo Instituto Francês de Saúde e Pesquisa Médica, mostra que reduzir o uso de cosméticos e produtos de higiene pessoal pode provocar uma queda rápida e significativa de poluentes químicos e desreguladores endócrinos, como o bisfenol, no corpo humano. Essa pesquisa foi conduzida com estudantes de Grenoble, na França, e a diminuição de produtos como shampoos e sabonetes. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Segurança. Acidente entre carro e motocicleta deixa mulher ferida em cruzamento de Boa Vista. Confira. Um acidente de trânsito deixou uma mulher ferida nesta terça-feira em Boa Vista. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta no cruzamento das avenidas Venezuela e Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Floresta. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, de 38 anos, conduzia a moto no momento da batida. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhada ao Hospital Geral de Roraima com suspeita de fratura no braço esquerdo. De acordo com o relato do motorista do carro, de 44 anos, ele trafegava pela segunda faixa da Avenida Venezuela, quando percebeu o impacto na parte traseira do veículo. A suspeita é de que a motociclista, que seguia pela faixa ao lado, tenha tentado fazer uma conversão em direção à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, momento em que ocorreu a colisão. Com o impacto, a mulher caiu na via e precisou de atendimento médico. Durante a ocorrência, os policiais constataram que ela não possuía carteira nacional de habilitação e foi autuada. O motorista realizou o teste do bafômetro, que não indicou o consumo de álcool. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do acidente. Lawane Gonçalves para o Monte Roraima Notícias. E ainda em segurança, Roraima entrega nova rede de radiocomunicação digital para as forças de segurança. O novo sistema de radiocomunicação digital começou a ser implantado em Roraima para o uso integrado das forças de segurança pública. A medida foi anunciada na última terça-feira, dia 21, durante reunião com representantes dos órgãos que compõem o sistema estadual. Os equipamentos entregues para a nova rede incluem 2 sistemas de rádios comunicadores, 43 rádios fixos digitais, 86 rádios móveis e 710 rádios portáteis. O investimento supera R$4 milhões e a tecnologia deve ampliar o alcance das comunicações entre as equipes, permitindo maior cobertura e rapidez nas operações em todo o estado. O governador Edilson Damião afirmou que o sistema permite a integração das unidades de segurança e amplia a comunicação entre as equipes que atuam nos municípios. Importante porque os 15 municípios agora estão interligados, inclusive as viaturas, todos os comandos, todas as delegacias, todas as unidades vão poder estar ligadas num sistema único que é pertencente ao governo do estado. O sistema anterior, além de ser analógico, não era pertencente ao governo do estado, o estado praticamente era cedido ao governo do estado, e agora nós temos uma ferramenta digital de comunicação inteiramente à disposição do governo de Roraima, que vai permitir, é claro, além de mobilidade, além de interação em tempo real, mais agilidade no atendimento das ocorrências. O novo modelo de comunicação passa a conectar em tempo real as forças de segurança em todos os municípios, incluindo unidades operacionais no interior. A integração envolve instituições como as polícias militar, civil e penal, além do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e órgãos de trânsito. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Anderson Carvalho, destacou que a mudança deve facilitar o trabalho das equipes em campo e melhorar a resposta às ocorrências. Então, esse sistema ele é fundamental, a comunicação rádio das operações das forças de segurança. Nós estávamos dispondo de um sistema um tanto quanto que já ultrapassado, e agora, com a aquisição desse novo sistema, nós temos a tranquilidade
de manter as nossas operações em alto nível, ou seja, nós não teremos falhas na comunicação, teremos comunicação em tempo real com todas as equipes que estão em campo, nos 15 municípios, o que não era possível antes, né? Então isso é fundamental para que a gente atenda melhor a população e tenha total comunicação e segurança nas nossas operações. A expectativa é que o sistema contribua para a maior eficiência na comunicação entre as equipes e fortaleça as ações de segurança pública em Roraima, especialmente em situações que exigem resposta rápida e coordenação entre diferentes órgãos. Luana de Oliveira para o Monte Roraima Notícias. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Utilidade Pública. E a Defensoria Pública Estadual, por meio da Defensoria Itinerante, inicia esta semana mais uma edição do mutirão Direito de Existir. A Defensoria Pública do Estado de Roraima realiza entre os dias 22 e 24 de abril mais uma edição do Mutirão Direito de Existir. A ação acontece na Praça do Centro Cívico, em Boa Vista, com atendimento das 9 da manhã às 4 da tarde. O objetivo é garantir cidadania e acesso ao registro civil, principalmente para pessoas que têm problemas com a certidão do nascimento ou que nunca foram registradas. O atendimento é voltado tanto para a população em geral, quanto para os povos indígenas dentro das ações do mês dos povos originários. Quem tiver documento como CPF, RG ou comprovante de residência deve levar. Mas, segundo o coordenador da Defensoria Itinerante, Regis Braga, o mutirão é justamente uma oportunidade para quem não possui nenhuma documentação. O direito de existir, como o próprio nome fala, é uma ação da Defensoria Pública Itinerante, onde visa dar cidadania para a população. E a qual tipo da população? Aquelas pessoas que têm algum problema com o seu registro de nascimento, né, com sua certidão de nascimento, seja ela de casamento, ou seja por uma necessidade de retificação, de restauração, ou até mesmo problemas relacionados ao RG, né, que é a nova Carteira Nacional de Identidade, ou mesmo com o CPF. Então, é uma ação específica para estes serviços. A Defensoria vai realizar todas as ações judiciais e extrajudiciais referentes a registros civis, como o pedido da segunda via da certidão de nascimento, ou casamento ou óbito, restauração de registro civil. Também teremos anulatória de registro civil para o caso de pessoas que possuem duas certidões, né, seja ela de nascimento ou casamento. Por qualquer circunstância também a gente ingressa com a ação de anulatória do registro civil. Alteração do nome e do prenome. Não me identifico com este nome, né? A Defensoria também ingressa com essa ação. E, principalmente, a segunda via da certidão de nascimento ou casamento. A ação conta com a parceria de diversos órgãos e oferece serviços como emissão de segunda via de certidões, regularização de CPF, nova carteira de identidade, além de correções e atualizações em registros civis. O atendimento é gratuito e aberto a toda a população. Da redação, Gabriel Melo para o Monte Roraima Notícias. E ainda em utilidade pública, servidores devem recadastrar plano na modalidade ressarcimento. Recadastramento deve ser realizado até o dia 30 de maio pela plataforma SouGov. O Departamento de Gestão de Pessoas informou que servidores públicos e aposentados beneficiários de planos de saúde e odontológicos na modalidade ressarcimento, ou seja, aqueles que utilizam planos particulares fora dos convênios, devem realizar o recadastramento obrigatório por meio da plataforma sougov.br até o dia 30 de maio. A medida vale especialmente para quem mudou de plano após o encerramento do contrato com a operadora Halcare em abril de 2025. Ou foi migrado recentemente para o sistema CIGEP. O recadastramento é necessário para evitar impactos no pagamento do auxílio saúde. A orientação também se amplia a servidores federais que atuam em diferentes estados, incluindo Roraima, onde há grande número de servidores vinculados à administração pública federal. A regularização cadastral é fundamental para manter o benefício ativo e evitar a necessidade de devolução de valores ao erário. Importante destacar que beneficiários dos planos oferecidos pelas entidades conveniadas, a Cefaz e GEAP, não precisam realizar esse procedimento. De acordo com norma federal vigente, é dever do beneficiário titular manter atualizadas as informações cadastrais próprias e de seus dependentes.
Luana de Oliveira para o Monte Roraima Notícias. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. E no próximo bloco teremos entrevista hoje no estúdio para falar dos 33 anos do Sescom Roraima. Os detalhes é daqui a pouco, após o intervalo, com os nossos apoiadores culturais. Agora 12:20, voltamos já. Estamos apresentando Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Em Roraima o trabalho não para e não se compara. O acolhimento para quem mais precisa. Desde 2019, investimos o que jamais foi investido na saúde em Roraima, fortalecendo a rede hospitalar e garantindo um atendimento mais humano, moderno e eficiente. Hoje em Roraima, a saúde não para e não se compara. Em Roraima o trabalho não para e não se compara. Governo de Roraima, o trabalho não para. João, Carla, Ney, Maria, todos são brasileiros que quebraram o ciclo da pobreza e mudaram seus destinos com programas do governo do Brasil. Milhões de famílias aumentaram de renda e deixaram o Bolsa Família. O país saiu do mapa da fome. Refeições chegaram a quem mais precisa. Crédito e oportunidades alcançaram pessoas em situação de vulnerabilidade. Mantenha seu cadastro único atualizado. Seu novo ciclo pode começar agora. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O Governo do Brasil trabalha pelo povo de Roraima. Tem obras do novo PAC por todo o estado. O Linhão de Tucuruí trouxe segurança energética. O Hospital Geral de Roraima e o Universitário serão ampliados. E pelos rios, cabos de fibra ótica vão levar internet rápida. Sim, essas são algumas das ações do Governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo de Roraima, do lado do povo brasileiro. Qualidade de vida não é só ter um lugar para morar, é ter espaço para viver bem todos os dias. No loteamento Nova Esperança, sua família vai ter quadras para praticar esportes, parquinhos para os seus filhos brincarem com segurança e ciclovia para quem quer ter hábitos mais saudáveis. Vem aí o lançamento de uma Nova Esperança em Boa Vista. Faça seu pré-cadastro no nosso stand e saiba mais. Voltamos a apresentar Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Olá, muito boa tarde. Já estamos de volta com o Monte Roraima Notícias, segunda edição. Muito obrigada pela sua audiência. Você que nos acompanha nesta quarta-feira chuvosa, tempo nublado. Muito obrigada por você estar aí sintonizado e aumenta o volume, viu? Estamos só começando o segundo bloco recheado de muita informação para você. E falando de informação, temos um portal monteroraimafm.com.br, onde você consegue nos acompanhar de onde estiver e, além disso, neste mesmo portal, você consegue conferir outras notícias, viu? Nossa equipe já está atualizando o site, então acessa aí monteroraimafm.com.br. Agora 12h33. Entrevista do dia. E hoje vamos falar sobre os 33 anos do Sescom Roraima, uma entidade que ao longo de mais de 3 décadas vem desempenhando um papel fundamental no fortalecimento do setor contábil e empresarial aqui em Roraima. E para marcar essa data, o sindicato preparou uma programação especial nos dias 23 e 24 de abril. E para falar sobre a trajetória, a importância da entidade e o evento comemorativo, recebemos hoje aqui no estúdio a Socorro Progênio, ela que é diretora do Sescom. Boa tarde, Socorro. Seja bem-vinda, viu? Bem-vinda. Obrigada. Para a gente já começar falando, são aí 33 anos do Sescom. Fala pra gente, quando vocês olham para trás, o que mais marca essa trajetória? Olha, é muito bonito nossa trajetória, porque nós tivemos nossos presidentes que foram galgando, né, cada degrau, para hoje a gente estar aqui com a nossa sede e hoje estarmos assim, bem equilibrada, entendeu? Ao longo dessas 3 décadas, o Sescom Roraima contribuiu para o desenvolvimento profissional, promovendo capacidade e apoio às empresas de serviços contábeis. E para quem não conhece, para quem está em casa, para que serve assim, o Sescom? Explicando de forma geral, como é que ele atua? O Sescom Roraima ele é voltado para as empresas de serviços contábeis, tá?
Ele está lá para contribuir com o desenvolvimento profissional, capacitando todos os associados e na direção dos órgãos, a gente está tendo um acesso muito bom. Nossa presidente atual tem conseguido assim o fortalecimento da classe. Tá? Ela tem uma abertura muito grande, além de ser linda, ela é muito eficaz no que faz. Então, hoje, nós estamos assim, muito satisfeitos, sabe? E, graças a Deus, hoje estamos assim, felizes da vida com essas 3 décadas. Uma satisfação que está sendo comemorada aí com uma programação especial, né? Fala um pouquinho para a gente sobre ela. Nós vamos, no dia 23, a gente está voltado para os associados, que nós estamos com nossa sede recém-construída e estamos recebendo o presidente da FENACOM, que é uma honra muito grande para nós estar recebendo ele e o vice-presidente. E nós vamos inaugurar uma placa do SESCOM, né? E vai ter lá um coquetelzinho e vamos fazer essa comemoração aqui no dia 23, a partir das 18 horas. Tá? Dentro dessa programação vai ter um debate sobre reforma tributária? Não, no dia 23 não, mas no dia 24 nós vamos ter lá no Sebrae, né? Sim. Nós vamos ter uma manhã de debate com o presidente e o vice-presidente. A nossa presidente até, ela fala que é um pinga-fogo, porque nesse momento, além da gente ter muita informação, a gente tira muita dúvida, a gente questiona. Sim. Então, ela até criou esse logo pinga-fogo, né? Pinga-fogo da manhã tributária. Então, qualquer contador ou funcionário, toda a classe contábil pode participar, tá? Nós temos aí colocando para todo mundo fazer a inscrição, porque é um momento muito importante devido a essa reforma tributária. A gente tem que estudar todo dia. Eu ia justamente lhe perguntar sobre isso. Qual a importância de falar sobre esse tema da reforma tributária e por que ele precisa ser discutido agora? Olha, o futuro exige mais inovação, né? União da classe contábil, valorização do profissional é fundamental para que a gente esteja, né, antenado com todas as mudanças. Sim. Hoje, nós podemos dizer que os contadores não têm mais sossego, é estudar dia e noite, porque cada hora é uma mudança. Uma mudança diferente. E, olha, vou te contar, não é fácil. Tá? Então, é muito importante que todos participem de todos os eventos que tiver sobre a reforma tributária. Vamos estar juntos. Eu digo assim para o nosso povo da contabilidade, vamos lá, gente, vamos nos informar. Olha, isso aí, já pensou, o nosso presidente está aqui em Roraima, isso é um acontecimento, e ele traz toda essa informação aí para dar para a gente que tem que estar junto, vamos lá. É uma oportunidade, né? É uma grande oportunidade. Então, fala pra gente, você citou o SESCOM, ele tem essa proximidade com as empresas de contabilidade, mas a gente sabe também que tem muitos estudantes. O evento ele é aberto para o público em geral? É aberto. O estudante pode participar também. E como participar? Olha, nós temos um link que a gente está colocando na rede social, a pessoa só tem que se inscrever. É gratuito. Que pode ser acessado na rede social do SESCOM, não é isso? Do SESCOM, Tá? Nós temos, graças a Deus, hoje nós temos assim, uma grata satisfação de ter assim, as 3 entidades juntas, que é o SESCOM Roraima, o CRC Roraima e a nossa Academia de Ciências Contábeis. Todas as 3 entidades, estão assim, alinhados em prol do fortalecimento do contador. Socorro, eu queria que você fizesse um convite a uma programação super especial, 33 anos do SESCOM. Então, eu gostaria que você convidasse os ouvintes, a população, para participar deste momento. Pronto. Vamos lá. Contadores, contadoras e técnicos em contabilidade e seus colaboradores. Vamos lá participar, meu povo. É grátis, entendeu? E, olha, é um evento que vai só somar.
Vamos lá, eu sei que esse é um momento muito difícil, a gente deixar nossos escritórios por causa do imposto de renda, todo mundo está soberbado. Mas vamos lá, é benéfico, entendeu? Só vai somar. Então, estamos lá. Nós do SESCOM, CRC e Academia estamos lá esperando por você. Muito obrigada, Socorro, pelas informações. E você, ouvinte, acessa aí a rede social do SESCOM, confere lá a programação completa, o endereço e participe deste momento. Muito obrigada, viu, pela sua colaboração. Obrigada, eu que agradeço. Agora, 12h30. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Esporte. E a Federação Roraimense de Futebol dará início ao Campeonato Roraimense de Futebol Masculino Sub-17 neste fim de semana. Confira. A Federação Roraimense de Futebol confirmou nesta quarta-feira a realização do Campeonato Roraimense Sub-17 2026, com o início marcado para o dia 26 de abril, na Vila Olímpica Roberto Marinho. A competição reúne 7 clubes tradicionais do futebol local e tem como principal objetivo fortalecer o desenvolvimento técnico e social de jovens atletas no estado. Participam desta edição o Atlético Progresso Clube, Baré Esporte Clube, Grêmio Atlético Sampaio, Monte Roraima Futebol Clube, Náutico Futebol Clube, River Esporte Clube e São Raimundo Esporte Clube. O campeonato será disputado em 2 chaves. Na primeira fase, os times jogam entre si dentro dos grupos e os 2 melhores colocados de cada chave avançam para as semifinais. Os confrontos serão definidos em sistema de cruzamento. O primeiro colocado de uma chave enfrentará o segundo colocado da outra. Na chave A estão Monte Roraima, São Raimundo, Náutico e River. Já a chave B é formada por Grêmio Atlético Sampaio, Progresso e Baré. Os jogos serão realizados sempre no período da tarde, com partidas previstas entre 4 e 6 horas da tarde, conforme a tabela oficial, que ainda será divulgada. A grande final vai definir o campeão da edição de 2026 e promete revelar novos talentos do futebol roraimense. Além disso, o grande vencedor garante vaga direta para a Copa do Brasil Sub-17, uma das maiores competições de base do Brasil e vitrine para o futebol nacional. Da redação, Gabriel Melo para o Monte Roraima Notícias. E atenção, estudantes e escolas de Roraima. As inscrições para os Jogos Escolares de Roraima Paralímpicos, o GERPA, encerram nesta quarta-feira, hoje, dia 22. As inscrições para os Jogos Escolares de Roraima Paralímpicos, o GERPA, seguem abertas e encerram nesta quarta-feira, dia 22 de abril, marcando o último dia para que estudantes garantam participação na competição que integra a temporada esportiva estudantil de 2026. Promovido pelo governo de Roraima, por meio do Instituto de Desporto, Juventude e Lazer de Roraima, o IDEJUV, o GERPA representa uma das principais iniciativas de incentivo ao paradesporto escolar no estado e será realizado pela primeira vez em Roraima. Já os Jogos Escolares de Roraima, os GES, também chamam a atenção pelos números expressivos. A 53ª edição da competição registrou 10.992 alunos atletas inscritos, superando a expectativa inicial da organização, que era de 10.200 participantes, como destaca o presidente do IDEJUV, Sandro Baré. Para ter uma ideia, é um total de 10.992 alunos atletas inscritos nos Jogos Escolares. Só o município do Iramutã inscreveu 868 alunos, que são atletas também. Então, por determinação do nosso governador Edilson Damião, o Instituto de Desporto, Lazer e Juventude pretende e vai fazer o maior e melhor Jogos Escolares já realizado no nosso estado. As fases classificatórias do GES iniciam no sábado, dia 25 de abril, em Rorainópolis e São João da Baliza, e seguem até o dia 13 de junho em Boa Vista. A etapa final será realizada de 27 de junho a 14 de julho na capital, com exceção do ciclismo, previsto para 30 e 31 de maio. Já as competições paralímpicas serão em Boa Vista entre os dias 27 de junho e 14 de julho e reunirá alunos atletas das categorias Mirim, 11 a 14 anos, e Infantil, 15 a 17 anos. Lauane Gonçalves para o Monte Roraima Notícias.
E ainda em esporte, Palmeiras vira em cima do Fluminense e assume vice-liderança. Confira. Em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, o Palmeiras conquistou uma vitória nos acréscimos contra o Fluminense. As palmeirenses foram até o estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, e saíram atrás no placar. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Bruna Cotrim abriu o marcador para as donas da casa. Mas bastaram 14 minutos para que as visitantes empatassem com o gol de Bia Zanerato. Mesmo pressionando durante a primeira etapa, o Palmeiras não conseguiu marcar novamente. E na volta para o segundo tempo, o Fluminense apostou no contra-ataque, enquanto o Palmeiras acelerou o ritmo e a pressão na fase final da partida, e deu resultado. Já nos acréscimos, no último lance do jogo, aos 50 minutos de partida, Tainá Maranhão marcou o segundo e garantiu a vitória do Palmeiras. Em entrevista à TV Brasil ao final do jogo, a atacante comemorou o resultado, mas criticou a atuação coletiva da equipe. Eu fico muito feliz por ter conseguido ajudar a equipe, principalmente por a gente ter conseguido sair com os 3 pontos. A gente sabe que a gente não fez um jogo como a gente esperava, não foi um confronto bom na nossa percepção, mas a gente conseguiu sair com os 3 pontos, então isso é muito importante. A gente vai seguir trabalhando e eu estou muito feliz por estar de volta. Com o resultado, o Palmeiras empatou em pontos com o líder Corinthians, mas perde no saldo de gols. Já o Fluminense ficou com os mesmos 11 pontos no começo e ocupa a 9ª posição do campeonato. A rodada ainda teve a vitória do Red Bull Bragantino sobre um misto de Mato Grosso. Em casa, as paulistas venceram por 3-1, com gols de Lourdinha, Rafa Mineira e Duda Rodrigues. Jéssica descontou para o time mato-grossense. O Bragantino chegou a 10 pontos e ocupa agora a 10ª posição no campeonato, enquanto o misto está na 13ª colocação com apenas 6 pontos. A rodada fechou com a vitória do Internacional sobre o Cruzeiro. As gaúchas foram até Minas Gerais e contaram com os gols de Valéria Cantuário e Marlene para garantir a vitória por 2-1. Rafa Levis descontou para a Raposa. O Inter chegou a 11 pontos e está em 8º na tabela, enquanto o Cruzeiro, com 12 pontos, está na 5ª colocação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Política. E eleitor tem até o dia 6 de maio para regularizar o título de eleitor. Faltam apenas 15 dias para terminar o prazo de regularização do título de eleitor. Quem quiser votar nas eleições 2026, em outubro, tem até 6 de maio para resolver pendências, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O eleitor pode conferir a situação do título pelo aplicativo e-Título, pela internet no site tse.jus.br ou de forma presencial no cartório eleitoral da região onde mora. Para fazer a consulta é preciso informar o CPF e dados pessoais, como o nome da mãe e do pai, além da data de nascimento. O prazo também vale para quem vai tirar o título pela primeira vez. O pedido pode ser feito pela internet, no autoatendimento eleitoral ou diretamente no cartório. Adolescentes que hoje têm 15 anos já podem pedir o documento desde que completem 16 anos até o dia da eleição, em 4 de outubro. Para esses jovens e para quem tem 17 anos, o voto é facultativo. Mas atenção! Quem completa 18 anos entre o primeiro e o segundo turno passa a ser obrigado a votar no segundo turno. Já eleitores com mais de 70 anos e pessoas analfabetas não são obrigados a votar. O dia 6 de maio é também o prazo final para pedir a transferência do título, no caso de quem mudou de município e quer votar no novo domicílio eleitoral. As regras estão detalhadas no site do TSE. Quem já sabe que estará fora da cidade ou do estado no dia da votação, pode solicitar o voto em trânsito. O pedido deve ser feito entre 20 de julho e 20 de agosto deste ano. Isso para o primeiro turno, para o segundo ou para os 2 turnos. Mas para isso, o título precisa estar regular. Por isso, quem tem pendências deve resolver a situação até 6 de maio. O TSE alerta que não existe voto em trânsito para quem estiver no exterior nos dias de votação. Já eleitores que moram fora do país, com título da zona eleitoral do exterior e que estarão no Brasil durante a eleição,
podem solicitar o voto em trânsito normalmente. Nas eleições de 2026, os eleitores vão escolher o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Saúde da mulher. Vamos então falar sobre isso, saúde da mulher. Entenda o que é perimenopausa. A perimenopausa é uma fase de transição que antecede a menopausa e traz diversas mudanças no corpo feminino, como irregularidade menstrual, ondas de calor e alterações de humor. Apesar de comum, o tema ainda é pouco discutido, como comenta Bruna Einen, ginecologista. Esse processo ele não tem uma data específica para acontecer. Em média, no Brasil, as mulheres brasileiras entram na menopausa em torno dos 51 anos. Então, a gente delimita cerca de 3 a 5 anos antes desse período da última menstruação, que é a menopausa, como uma fase de modificações que podem ou não estar associado a sintomas. Durante esse período, que pode durar de 2 a 8 anos, é normal a queda gradual na produção do estrogênio, intensificando sintomas físicos e emocionais. Especialistas alertam que, mesmo com alterações no ciclo, ainda existe possibilidade de gravidez. Bruna Einen, ginecologista, dá outros detalhes sobre o tratamento. A gente tem esses tabus relacionados à terapia hormonal. A terapia hormonal tem melhorado ao longo dos anos, então a gente tem usado medicamentos mais próximos aos que a gente mesmo produz, né, ao estradiol. Então a gente tem ele no formato via oral ou via transdérmica, e aí tem cada paciente, né, a depender da sua história, do seu contexto, das suas contraindicações, vai poder usar uma terapia hormonal ou não. Todos os nossos estudos mostram uma redução dos riscos que a gente tinha antigamente, que a gente observava, relacionados, por exemplo, ao câncer de mama, relacionados ao risco cardiovascular, risco de trombose. Então, a gente tem muito mais segurança. Embora seja um processo natural, a perimenopausa pode ser enfrentada com qualidades de vida por meio de hábitos saudáveis, como atividades físicas, alimentação equilibrada e acompanhamento médico, contribuindo para o bem-estar e saúde da mulher. João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Notícias da Igreja. Igreja Católica firma um protocolo para fortalecer proteção de menores e pessoas vulneráveis. O documento foi assinado durante a 62ª Assembleia Geral da CNBB e estabelece ações conjuntas para promover ambientes seguros na igreja. Durante a 62ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, foi assinado um protocolo de intenções voltados à promoção da cultura, do cuidado e da prevenção dentro da Igreja. O documento reúne a Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores, a própria CNBB e a Conferência dos Religiosos do Brasil, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre dioceses e instituições e criar ambientes mais seguros. O protocolo se organiza em 7 pontos, incluindo a formação contínua de agentes pastorais, o fortalecimento da comunhão entre instâncias da Igreja e a adoção de boas práticas no cuidado de pessoas vulneráveis. Antes da assinatura, a comissão apresentou sua política de proteção, criada em 2014 pelo Papa Francisco, que atua no acompanhamento das dioceses e na prevenção de abusos. Representantes destacaram valores como humildade, verdade e fraternidade no processo de cuidado às vítimas, além de esclarecer que o trabalho da comissão não substitui os tribunais eclesiásticos, mas atua na prevenção e no acolhimento. Também foi ressaltada a importância de dar visibilidade a essas iniciativas como forma de justiça. Durante a sessão, a CNBB reafirmou seu compromisso com os mais vulneráveis e deu continuidade à atualização das diretrizes da ação evangelizadora no Brasil. Da redação, Carla Silva, para o Monte Roraima Notícias. Monte Roraima Notícias, na 107 FM. E assim chega ao final esta edição do Monte Roraima Notícias, produção da equipe de jornalismo da 107 FM. Os trabalhos técnicos são de Geilson Torres, diretora de programação Cléo Rocha e diretor-geral Padre Luiz Boteon.